Olá, tudo bem? Nós estamos gravando o livro Chega de Regras, do Larry Crabb, e estamos iniciando o capítulo 14 agora. A história de Deus. Deus tinha feito um acordo conosco. Ele não pediu nossa participação, nem sempre gostamos dos termos. Fazemos então de conta que são diferentes. Se pudéssemos ver o quadro maior, não fingiríamos nada. Cairíamos de joelho em adoração. Um dos maiores desconhecidos pregadores da Escócia, Arthur J. Gossip, perdeu a esposa de repente. Seu primeiro sermão depois da morte dela tinha como título Quando a vida desmorona, o que fazer? Ele disse nesse sermão: Vocês que estão ao sol podem crer na fé, mas nós que estamos nas sombras devemos crer nela. Não temos nada além disso. Estas palavras me comovem. Pergunto, no entanto, também exatamente no que devemos crer quando a vida desmorona? Pergunto, no entanto, também exatamente no que devemos crer quando a vida desmorona. Para muitos, é o pensamento do antigo caminho? Se fizermos a nossa parte, se orarmos e vivermos como Jesus quer, Deus irá então melhorar a nossa vida. Vai transformar as coisas mais em boas. Ficaremos livres da queda do outro sapato, ou pelo menos de outro caindo no chão. Subtítulo: Não há outra corrente. Não há outra corrente. Em The Silver Chair, a cadeira de prata, o quarto livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, uma menina chamada Jill se perde numa floresta perigosa. Ela grita muito e fica com uma sede terrível. Enquanto procura água, ela chega a um rio e corre alegremente até ele. Mas nota que um leão está deitado ao lado dele. A menina para de repente. O leão, sabendo que ela tem sede, a convida para se aproximar e beber. Posso? Será que se importa se sair enquanto bebo? Pergunta Gil. O leão respondeu a isso com um olhar e um rugido baixinho. Enquanto Gil contemplava sua forma imóvel, compreendeu que seria o mesmo que ter pedido à montanha inteira que se movesse para a sua conveniência. O ruído delicioso das águas correndo a deixava quase desesperada. Promete que não fará nada comigo se me aproximar? Perguntou Gil. Não prometo nada, disse o leão. Gil estava com tanta sede que, mesmo sem perceber, dera um passo à frente. Você come meninas? Indagou. Já engoli meninos e meninas, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos, disse o leão. Ele não falou como se gabando, nem como se lamentasse, ou como se estivesse zangado. Só falou. Não tenho coragem de ir até aí beber, disse Gil. Então vai morrer de sede, respondeu o leão. Nossa, replicou Gil, dando mais um passo. Acho que tenho de procurar então outro rio. Não há outro rio, disse o leão. Lewis colocou essas palavras na boca de Aslan, a figura de Cristo, ao falar com uma menininha amedrontada. Não prometo nada. Com relação a quê? O leão não promete que Gil não vai sofrer. Não lhe promete uma vida melhor, mas a convida a beber a água que precisa. O que precisamos? Quase sempre respondemos este conjunto especial de bênçãos. Segurança de que as coisas não vão dar errado. Deus diz: comunhão comigo, segurança para entrar em minha presença. Mudamos os termos do acordo. Queremos a vida melhor e a esperança melhor, as bênçãos da vida e comunhão com Deus, ambas as coisas agora. Se tivéssemos de escolher uma, poderíamos
ser tentados a preferir as bênçãos. Deus, tire meu filho das drogas. Farei tudo o que disser. Quando o leão não se move e quando se recusa a garantir passagem segura ao rio de água viva, procuramos outro rio e calculamos como chegar até ele. Não há outro, mas fingimos que há. Um homem cujo diagnóstico era de câncer inoperável ouviu a garantia do amigo. Tudo vai dar certo. Acabei de colocar a sua situação na internet. Antes de a semana acabar, haverá 20.000 pessoas orando por você. Aproximar-se de Deus não é o objetivo principal. Alcançar a saúde é. E muitas orações são um meio. Poucas orações não terão efeito. Esta é a linearidade do antigo caminho. O novo caminho começa com uma promessa diferente. A água está à disposição e você pode bebê-la, mas a vida pode ser difícil quando se aproximar. O foco do novo caminho, porém, não são as provações. É a disponibilidade de água pura e alimento abundante. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta é a linearidade do novo caminho. Creia e a água flui. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Mas linearidade do novo caminho é uma promessa. Siga o caminho que Deus abriu para a sua presença por meio de Cristo e será satisfeito. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Esse é o acordo. É um bom acordo. Se ouvirmos o que ele oferece, não desejaremos mudar coisa alguma. É segunda-feira de manhã. Raquel e eu passamos a noite de domingo na sala de emergência. Por volta das 6 horas voltou a sentir a mesma dor. Outra pedra nos rins. Minha primeira reação foi: tenho tanto a fazer. A vida estava finalmente caminhando muito bem. A hora era péssima. Deus não seria possível impedir que isso acontecesse? Não orei o suficiente? Ou talvez tenha me descuidado com a quantidade de comida que deixava cheio o meu prato? A resposta natural à aprovação é viajar pelo antigo caminho, domesticar o leão como se pudéssemos, e pedir que nos leve ao tanque de Siloé, onde a vida fica melhor. Se eu achasse que 20.000 orações fariam diferença, iria espalhar meu problema pela internet. Ouço então o leão dizer: não faço promessas sobre o seu sofrimento. Sua pedra pode ou não passar. Venha até mim e beba. A visão de um quarto de UTI não inspira fé. Revigora a exigência. Deus, faça alguma coisa. Aquela pobre criancinha está berrando. A mulher idosa junto a mim por trás da cortina sente-se terrivelmente mal. E eu também não estou tão bem assim. Onde o Senhor está? O que tenho de fazer para que entre em ação? Enquanto ficava ali a noite passada, durante várias horas, perguntei com o que podia contar que Deus fizesse. O que exatamente ele prometera? Ele disse que fizera uma aliança eterna, um arranjo pelo qual, por sua escolha, o obriga a fazer o que prometera. Mas qual é a promessa? Qual o acordo? No que devo crer quando uma sombra cai em minha vida? Subtítulo: o quadro maior. Em vista de nós, cristãos modernos, estarmos tão condicionados a supor que o antigo acordo ainda esteja em vigor, que se agirmos certo a vida vai funcionar, talvez devamos retroceder um pouco, dar alguns passos grandes em vez e ver o quadro maior. Quando a tragédia se abate, dizemos facilmente: o que será que Deus está me ensinando nesta provação?
Ouça por trás dessa sentença a sua motivação e talvez escute isto. Se aprender minha lição, poderia fazer o que é certo da próxima vez, para que não venham mais provações. O antigo caminho é instintivo. Supomos que esse seja o acordo. Andamos corretamente e Deus abençoa. Mas Deus tem um acordo diferente conosco. Ele irá durar até o céu. Vou descrever a história de Deus, a maneira como ele se moveu através da história, guiado pelo plano Emanuel, para chegar ao acordo presente, ao qual a Bíblia chama de Nova Aliança. É uma história de 7 capítulos que começou há muito tempo. Capítulo 1. Quando só havia Deus. Tudo é criado, menos Deus. Nossas mentes diminutas só conseguem entender que durante o passado infinito só Deus existia. Antes de criar qualquer coisa, só havia Deus, nada mais, ninguém mais. Imagina uma festa divina. A comunidade eterna estava se divertindo. Havia paz e as pessoas se relacionavam de maneira harmoniosa. Deus gosta de ser Deus. Sempre gostou e sempre gostará. Mas faz parte da sua natureza compartilhar. Ele criou então os anjos. Capítulo 2. Deus e os anjos. Deus criou os seres angélicos e imediatamente os colocou em seu lugar. Era um lugar maravilhoso. Eles foram designados para experimentar reverência na presença de Sua Majestade e se deleitar no seu serviço. Algo, porém, aconteceu, como Deus sabia que aconteceria. Fazia parte do plano Emanuel. Capítulo 3. O início do mal. Lúcifer era o mais belo de todos os anjos. Por mais razões que provavelmente nunca saberemos, isso o envaideceu. O nascimento do orgulho. Ele decidiu que queria compartilhar da glória que pertencia a Deus. Queria algo além do que Deus já estava dando. Com essa paixão, com o qual começou, com essa paixão o mal começou. O mal é desejar algo mais do que Deus. No caso de Lúcifer, foi a oportunidade de sentir-se de uma certa forma. Ele conseguiu persuadir um bom número de anjos menores a buscar uma vida melhor em separado de Deus. Deixaram então o lugar que Deus lhes designara. Satanás e seus demônios eram agora uma força a ser considerada. Capítulo 4. Pessoas entram em cena. Deus criou os céus e a terra. Na terra designou um paraíso chamado Éden, palavra que significa deleite. Foi ali que ele criou as primeiras pessoas. Seu propósito desde o início era compartilhar as delícias da comunidade perfeita e as bênçãos de uma vida maravilhosa. Os seres humanos foram formados com a capacidade de não só curvar-se em reverência diante da majestade e servir ao Mestre, como também gozar das profundezas do coração de Deus. Nisso somos diferentes dos anjos. Ele é amor, e a extensão do seu amor vai até a graça. Está disposto a perdoar os que o odeiam e descobrir um meio de embaraçar os sujos e pequenos maltrapilhos. Ele, na verdade, os ama e nós somos eles. Até que Adão e Eva pecaram, tinham uma apreciação limitada da bondade de Deus. A graça ainda não era requerida e, portanto, não estava visível. O primeiro acordo de Deus com as pessoas foi direto. Sigam minhas regras e continuarão a gozar a vida maravilhosa do paraíso. Havaí para sempre. Viagens a Fiji. Nunca uma pedra nos rins. E um grande casamento com o sexo do melhor. Mas havia uma coisa da qual não podiam gozar no paraíso. Um relacionamento construído sobre a graça. Deus ficou de lado e observou o diabo persuadi-los a pecar. Capítulo 5. Uma raça corrupta passa a existir em pecado. Esse primeiro pecado libertou um vírus mortal no coração humano. Um vírus até então contido nos anjos caídos.
A partir desse ponto, todo ente nascido de um homem e de uma mulher chegou à vida com a ideia de que havia algo melhor do que conhecer a Deus. Acreditávamos que poderíamos encontrar maior prazer nas provisões de Deus do que na sua pessoa. Vivemos então para o prazer, sem nos preocupar se nos aproximávamos ou não de Deus. Se os prazeres não viessem, sentir-nos-íamos justificados em buscar alívio no sofrimento da maneira que fosse possível. Quando Deus nos disse que estávamos errados, ficamos furiosos e perguntamos o que Ele tinha feito ultimamente por nós. Se os prazeres aconteciam, sentíamos-nos complacentes. Pensamos que de alguma forma os merecíamos. Afinal de contas, não havíamos pedido para nascer. Quem nos pôs aqui devia cuidar de nós. Estava na hora de Deus girar a ignição do plano Emanuel. Capítulo 6. Deus vai trabalhar. A primeira coisa que Deus fez, depois de observar as pessoas ficando cada vez piores, foi destruir todos. Todos exceto um homem e sua família. Passado o dilúvio, ele entrou em aliança com Noé desse modo. Olhe, Noé, está vendo aquele arco-íris? Ele é a minha promessa de que mesmo que você, seus filhos e os filhos de seus filhos se afastem de mim para buscar sua alegria, jamais destruirei todas as criaturas vivas como acabei de fazer. Qual a ideia dele? Creio que foi esta: revelar apenas que o seu juízo jamais poria em prática o plano Emanuel. Nunca poderia castigar as pessoas para valorizá-lo acima de todas as outras alegrias. Entrou então em aliança com Noé, o primeiro de 5 acordos especiais com pessoas. Os anos se passaram, as coisas não melhoraram, a próxima fase da agenda Emanuel foi introduzida, a aliança abraâmica. Ele apareceu a um homem e ordenou que partisse numa viagem. Siga-me, Deus disse, a um lugar que lhe mostrarei mais tarde. Tenho um plano. Quero abençoar as pessoas por seu intermédio. Embora Abraão não soubesse disso, quando a viagem começou, o plano era para Deus colocá-lo num terrível apuro que só um milagre poderia resolver. Abraão, você vai ter um filho. Mas Deus, minha mulher e eu não temos filhos. Meu servo será então meu herdeiro? Não, confia em mim. Sei o que estou fazendo. Deus fez então um trato. Ele instruiu Abraão para cortar alguns animais e pássaros em pedaços e dispô-los em 2 fileiras, formando um caminho no meio. O costume da época de fazer aliança era aquele que exigia de quem andasse pelo caminho fizesse a seguinte afirmação: corte-me em pedaços se não cumprir a minha palavra. Nessa ocasião, é surpreendente observar que Deus andou sozinho pelo caminho, como se dizendo: o plano Emanuel está avançando. Garanto o seu progresso até a execução final. Deus imaginou um povo que pela fé vivia nas trevas, um povo que se chegaria a ele, não importava o que acontecesse, por acreditar que ele era o seu maior tesouro. Com o passar dos anos, os descendentes de Abraão, por intermédio de Isaque, nascido de Sara e Abraão, quando tinham 90 e 100 anos, respectivamente, eram agora os filhos de Israel. Deus os tirou do Egito, Deus mandou que ficassem imóveis diante de um monte, a fim de ouvir a fase seguinte do acordo, chamado hoje de aliança mosaica. As coisas vão ser assim. Pretendo ser o Deus de um povo que não desejará nada mais senão a mim. Se for essa a sua intenção, vejam como vão viver. Façam tudo o que eu mandar, provem que me amam acima de tudo, e providenciarei para que tenham uma vida boa. Façam o que eu quero e suprirei as bênçãos que vocês querem. Esse é o acordo. Ninguém cumpriu os termos. Ninguém pôde. Em seu coração eles queriam uma vida melhor mais do que queriam um relacionamento com Deus. Queriam uma vida boa mais do que queriam revelar a outros como Deus é bom. Continuaram egoístas,
dedicados a proteger suas próprias almas e perseguir seus próprios interesses. Deus então os amaldiçoou, colocou dificuldades em suas vidas. A única solução seria Deus despertar o afeto por ele em seus corações, que fosse mais poderoso do que o vírus do pecado. Antes disso, ele fez avançar o plano Emanuel com mais um arranjo preparatório, chamado de Aliança Davídica. Ele a fez com Davi, rei de Israel. Davi, disse ele, vou estabelecer um trono no meio de meu povo e providenciar para que o meu homem o ocupe. Pretendo criar uma comunidade que dance de alegria ao redor do meu trono, em minha cidade, com o meu homem em pleno domínio. Você é uma figura desse homem. Seu trono durará para sempre. Cada uma dessas alianças avançou o plano Emanuel de certas maneiras que continuam hoje. O arco-íris de Noé continua ainda sobre nós. A terra não será destruída até que a nova raça seja removida. Como Abraão, somos agentes de bênçãos para este mundo. Mas a nossa influência nunca depende de causas naturais. Ismael, filho de uma mulher jovem e fértil, foi expulso. Isaac, o filho de 2 velhos, já distantes da idade de concepção de filhos, é o nosso modelo. Só quando o Espírito opera sobrenaturalmente por nosso intermédio é que o plano de Deus avança. A lei que veio através de Moisés está agora em nossos corações. O acordo de Deus com Israel. Faça as coisas certas e a vida funcionará. Foi abolido. Mas a lei continua em pé. A diferença é que agora ansiamos pela santidade. Os requisitos da lei são agora a delícia de nossos corações. E nós obedecemos a fim de gozar comunhão com Deus e não para tornar nossa vida funcional. Essa é a diferença. É um novo caminho. O reino prometido a Davi está agora presente. Cristo já se encontra no trono e já reinamos com ele, embora não como será um dia. O estágio final do plano Emanuel na terra já foi instalado. Deus estabeleceu um novo acordo com seu povo. É a nova aliança firmada no sangue de Jesus. A peça central deste novo arranjo é esta. Temos agora acesso direto a Deus a qualquer tempo, em qualquer circunstância. A melhor esperança de acesso a Ele, que leva a um encontro cheio de alegria, ancorado na esperança com cada membro da Trindade, já se acha no lugar. Este novo arranjo é eterno. Vai continuar até a vinda do último capítulo dessa história. Capítulo 7. Comunhão para sempre. À medida que o último capítulo se desenrola, não mais nos aproximaremos de Deus, estaremos com Ele para sempre. O plano Emanuel estará então completo e permanente. Deus será o nosso Deus e nós creremos e nós seremos o seu povo. Não será impossível, mas inconcebível pecar. O grito do nosso coração, dê-me apenas Jesus, será plenamente satisfeito. Nós o veremos sem um momento de hesitação, inclinar-nos ermos a seus pés e diremos: meu Senhor e meu Deus, tu és o meu maior tesouro, além de ti nada mais almejo. Quando a esperança melhor for conquistada e não houver possibilidade de valorizar as bênçãos acima do abençoador, Deus irá remover todos os obstáculos. O prodígio do Éden empalidecerá em comparação. Tudo dará certo, não porque façamos tudo certo, embora seja assim, mas tudo dará certo porque Jesus fez tudo certo e Deus agora nos dá todas as bênçãos que seu coração infinitamente generoso pode conceder. Sua presença e suas bênçãos. Isso é o céu. Estamos, porém, ainda no capítulo 6 da história de Deus.
É um bom lugar onde estar, não importa o que aconteça. Se vivermos no novo caminho do Espírito, o antigo caminho se foi. A pressão acabou. Quando nossos filhos se comportam mal, não precisamos pensar sobre o que fazer para ajudá-los a melhorar. Por mais estranho que pareça, isso não é só desnecessário, mas errado. Essa estratégia dá mais valor a nossos filhos do que a Deus. Podemos nos achegar a Deus e depois nos dirigir a eles com a paixão e a sabedoria do Espírito. Esse é o novo modo de viver. Está disponível para todos cujo supremo tesouro é Deus, que se curvam diante dele e não fazem exigências, que sabem que ele está sempre nos beneficiando, mesmo quando uma pedra se aloja num lugar difícil em nosso rim. Podemos rejeitar o velho caminho e viver no novo. Mas como? Continuo querendo que a pedra passe, mas talvez do que desejo a Deus. E se eu for francamente sincero, algumas vezes prefiro meus filhos sadios e felizes a conhecer melhor a Deus. Como viver no novo caminho? Essa é a questão que vou tratar a seguir. Então aqui nós finalizamos o capítulo 14, né? E finalizamos a terceira parte do livro. No próximo vídeo nós iremos entrar na quarta parte do livro e no capítulo 15. Até o próximo.